Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, pastor Claudemir, dos Santos Novais, de São Paulo. Eu tive meditando em Abraão, quando em Gênesis a Bíblia fala que Deus chama Abraão e faz promessa para ele. Ali, quando Deus chamou Abraão, quando Deus faz promessa a Abraão, Deus fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Olha só que interessante, Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, que seria mais para frente Israel, né? Então, meus irmãos, eu observo que Deus, Ele faz do homem Deus. Abraão foi pai de um monte de gente. Só que o que Deus não quer é que o homem se gloria. Porque muitas das vezes as pessoas, elas se gloriam, né? Elas querem glória para si. E Abraão não, Abraão mesmo depois de morto, que a promessa se cumpriu, depois que Abraão morreu. Só que o interessante, você pode observar que Deus estava falando de uma promessa espiritual, não era uma promessa material. Abraão só foi pai só de um, que era Isaac. Mesmo que ele teve outro filho com a empregada, com a serva dele naquela época, Deus não considerou o filho dele, sendo porque Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação, e nem considerou filho o da escrava, que seria da empregada. Aí você observa que não era material, então era espiritual, né? E Abraão foi pai da fé. Então o que Deus queria falar: não, Abraão, você vai ser pai de fé, porque o que você fizer eu vou prosperar, aonde você for eu vou ser contigo. Então a sua fé amanhã vai ser notória, para que todos observem que você foi um exemplo de fé, confiança. E tudo que você pensou, Abraão, e tudo que você imaginou, Abraão, e tudo que você colocou a mão, tudo que você fez foi com fé. E tudo que você fez, a tua fé vai ser exemplo, e você vai ser pai na fé de muitos povos. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, o que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, farei de ti uma grande nação, nação de fé, nação que rompe barreira, nação que quebra jugos, nação que alcança longe, nação que conquista terra, nação que conquista horizontes novos, nações que vai além daquilo que os olhos não podem enxergar. Abraão, você vai ser um exemplo de fé. E nós observamos que em Hebreus a Bíblia fala que Abraão foi um homem de fé. O homem que teve mais fé foi Abraão. Abraão foi capaz de conquistar lugares, a colocar tendas para Deus. Abraão foi capaz de sacrificar o filho dele, e Deus ciente e que a fé de Abraão estava muito grande, e ele tinha certeza, Abraão já tinha no coração certeza que Deus não ia sacrificar o filho dele. E Abraão foi um homem de fé, coragem para levantar um machado para bater no filho dele, esperando o último aviso de Deus. E Deus dá o seu último aviso: não faça isso, Abraão, porque eu sei que você temes a mim e tem fé. Olha só, meus irmãos, a fé de Abraão renovou muitos hebreus, muitos israelitas, muitas pessoas que estavam ali naquela época. A fé de Abraão fez com que muitos alcançassem. A Bíblia fala que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é o Deus de Israel. Então, meus irmãos, a fé de Abraão moveu muitos
alicerces, pessoas que estavam caídas, pessoas que estavam derrubadas, pessoas que estavam pensando que não tinha mais jeito, mais solução para a sua vida. A fé de Abraão fez com que elas alcançassem. Preste bem atenção, Abraão foi pai na fé de muitos, e ele não se gloriou, mas confiou e continuou perseverante com fé. Deus, ele exalta o homem. Deus, ele põe as pessoas como lideranças, sim, mas ele quer que eu e você tenha fé, e a nossa fé seja um exemplo para muitas pessoas. Mesmo que nós partimos, as outras pessoas ainda vão lembrar: esse vai um homem de fé, lá vai um homem que teve muita fé. Alguém vai lembrar de você, não porque você era ou deixou de ser algo indiferente, não, mas se você tiver fé, as pessoas vão olhar e falar: não, ele não era assim, ele era um homem de fé, de confiança, de perseverança, homem de Deus. Que Deus te abençoe, fique com a fé de Abraão.